Oi, gente boa do canal, tudo beleza? Vamos começar aqui uma série nova no canal sobre flexão. Os dois primeiros vídeos serão sobre flexão dos substantivos e flexão dos adjetivos. Aviso importante, cuidado, vídeo lento. Os últimos vídeos que eu postei no canal sobre exercícios e resumos foram vídeos rápidos. Esses sobre flexão dos substantivos, dos adjetivos, depois nós vamos trabalhar matérias relacionadas à morfologia, serão vídeos longos e lentos. Por favor, inscreva-se no canal, cara. É gratuito, é rapidinho, você só precisa ter uma conta no YouTube. No meu canal eu não cobro nada, tudo é gratuito. Então, se você puder ajudar, e se você quer ajudar, inscreva-se, divulga o canal pra gente. Eu tenho muito material aqui postado que pode ajudar muita gente, tá? Se você quiser me seguir, eu tenho aqui a minha conta no Instagram com coisas aleatórias. Aqui não tem muita coisa do canal, não. Aqui tem sobre a minha vida. A minha vida atrás do canal Nirvana Atômico. Bora estudar? Eu tenho aqui uma matéria bem explicada, olha, bem densa. Muita coisa escrita. Eu vou priorizar contigo o principal, para entendermos como funciona a flexão dos substantivos, especialmente o que está sendo pedido ultimamente nos concursos. Vamos lá, com calma, para entendermos o que é uma flexão de substantivo. E assim que a gente entender isso aí, a gente já começa a trabalhar a matéria. Bom, o que é flexão? Flexão é uma variação. Olha aqui. A palavra é variável quando sofre flexão. Então, de cara, eu vou colocar aqui, flexão é uma variação. Quais são as variações que eu encontro? Numa palavra, que seja uma palavra qualquer, eu posso encontrar a flexão de gênero, que é o masculino ou feminino. Nós já falamos isso em outros vídeos, mas eu sempre coloco. E em número, que é o singular ou plural. Essas são as duas flexões mais encontradas. Por que são as flexões mais encontradas? Porque eu posso trabalhar com verbo, e o verbo apresenta uma flexão também. Só tem que a flexão verbal é chamada de conjugação verbal. Aí já é outra história. A gente vai trabalhar isso lá para frente. Tá? Então, a flexão do substantivo. O que é um substantivo? Que dá nome aos seres. Esse substantivo é classificado como uma classe variável. Por que ela é variável? Porque ela aceita as flexões. Olha aqui. Variável porque ela aceita flexão. A palavra é variável quando sofre flexão. A palavra menino, por exemplo, pode sofrer variações para indicar. Atenção aqui. Plural, meninos. Feminino, menina. Aumentativo, meninão. Diminutivo, menininho. Eu mudei esse pedacinho aqui, e com esse pedacinho eu fiz a flexão. O que é flexão? Eu mudei, observe aqui, quando eu falo a palavra menino, eu vou fazer, aqui está explicando o que foi feito. Agora eu vou colocar uma explicação diferente, observe. Menino está onde? No masculino singular. Eu vou fazer uma flexão de gênero. O que quer dizer flexão de gênero? Eu vou tirar de masculino e vou colocar no feminino, correto? Flexão de gênero, menina. Agora, eu vou colocar uma flexão de gênero mais número. É igual a meninas. Entendeu? Então, eu tenho a palavra menino e eu vou mexer nela. Eu vou transformá-la em menina. Quando eu saio de menino e vou para menina, eu estou fazendo uma flexão de gênero, ou seja, aqui está no masculino, mudo o gênero, passei para feminino. Agora, duas mudanças, duas flexões, duas alterações. Gênero mais número. Vamos observar a palavra menino. Eu tenho o menino que está no singular e está no masculino.
Quando eu faço uma flexão de gênero, eu passo para, olha o A aqui, passo para feminino. E quando eu falo de número, eu vou sair do singular, vou colocar o S aqui e vou para o plural. Correto? Então, nessas linhas aqui, eu tenho o que eu acabei de explicar agora. Vamos lá. Se a palavra menino, né, ela sofrer variações, ela pode indicar plural, meninos, por causa do S. Feminino, porque eu vou transformar em menina. Aumentativo, eu vou aumentar. Diminutivo, vou diminuir. Vamos agora para outra definição. Flexão de gênero. Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar o sexo real ou fictício dos seres. Atenção com isso aqui, porque lá para frente precisaremos dessa definição. Indicar sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. Pertencem ao gênero masculino substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, uns. Veja esses títulos de filmes. Veja bem, o que é precedido? Vem antes, olha, o velho e o mar. Natal, os reis. Observe que esses lancezinhos aqui, ó, determinaram o gênero das palavras. Então, vou colocar aqui o que foi determinado. Velho, mar, Natal e reis. Vou colocar negrito e sublinhado. Então, através dos artigos, dando o nome agora correto, os artigos, né? O, a, os, as, os artigos indefinidos uns, umas, umas, eu vou fazer com que o substantivo receba um gênero. Lendo aqui para baixo. Pertencem ao gênero feminino substantivos que podem vir precedidos. Vamos mais uma observação importante. Que podem. Isso aqui não está obrigando. Isso aqui pode. Podem vir precedidos dos artigos a, as, umas. A história, então esse aqui, determinou o gênero da próxima palavra. Vamos colocar então. História, cidade, tartarugas. Correto? Agora vamos pensar. Os substantivos biformes, duas formas. Então agora a gente vai trabalhar com os seguintes nomes. Uniformes, apenas uma forma. Biformes, duas formas. Vamos ler. Uni, apenas um. Bi, duas. Vamos ler. Substantivos biformes, duas formas. Ao indicar nomes de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Questão da ADM-TEC. Saiu para uma prefeitura no interior do Nordeste, eu não me lembro mais dela, de qual banca foi, mas caiu isso aqui sobre o substantivo biforme. Vamos, então, guardar assim, biforme duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Sim ou não? Rola até de fazer um desenho aqui, ó. Eu vou dar uma pausinha porque eu tenho que desenhar aqui na tela. Olha só, acabei de fazer. Biforme, duas formas. Um substantivo para o masculino, outro substantivo para o feminino. Lembrando sempre que essa forma masculina pode pluralizar. Então, pode ser um biforme singular ou biforme plural. Lendo. Gato, gata. Classificando essa flexão aqui, olha. A palavra gato é uma palavra masculina, que é mais no singular. A palavra gata é uma palavra feminina
no singular. Eu sempre falo assim, cara, eu acho que é uma mania, que me ajuda muito. Sempre perceber e falar assim. Gato, palavra masculina. O que mais que eu posso tirar disso? Ela está no singular. A palavra gata é uma palavra feminina e ela está no singular. Então, gato e gata formam duas palavras. É o chamado substantivo biforme, porque ele tem duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Então, eu vou colocar aqui para exemplificar. Masculino gato, feminino gata. Bacana, tranquilo. Homem e mulher. Dá para perceber alguma coisa aqui? Já vamos forçar mais um pouquinho, olha. O gato, o, passou para A. Sim ou não? Sem definição? Vai. Olha, gato, gata. Então, para formar esse feminino aqui, eu botei o A. Já o homem, eu precisei montar outra palavra para fazer o feminino, mulher. Sim ou não? Olha, esse aqui eu tirei o O, botei o A. Esse aqui eu tive que mudar a palavra. Ok? Poeta. Para montar o feminino dele, eu botei o Isa. Ah, entendi. Prefeito. Esse aqui foi só o O. Deixa eu botar esse aqui. O, eu botei o A. Só para a gente fazer assim, né? Uma leitura do que está acontecendo. Então, eu tenho a formação dos substantivos biformes. O que são substantivos biformes? Duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Conferindo aqui, forma para o masculino, forma para o feminino. Forma para o masculino, forma para o feminino. E por aí vai. Lendo, substantivos uniformes. Opa, uniforme. Vamos ler aqui em cima? Cadê? Biforme. Ah, ok. Se eu tenho biforme, eu vou ter uniforme. Uniforme é apenas uma forma. Lendo a definição, são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí eu preciso de uma classificação. Agora é que vem o interessante da coisa. Eu não posso simplesmente falar que ele é uniforme e parar por aqui. Eu preciso falar que ele é uniforme e a sua classificação. Se é ipseno, se é sobrecomum, se é comum de dois gêneros. E aí entra as peculiaridades. Tá vendo aqui? Agora que vem o lance interessante, que eu vou chamar a sua atenção, que foi cobrado lá na banca da EDMTech, que me inspirou a fazer esse vídeo. Bacana? Então vamos agora entender essas classificações dos substantivos uniformes. Substantivos uniformes epsenos tem só um gênero. Um gênero, ele tem só masculino ou só feminino. E nomeiam bichos. Então, olha aqui, apenas um gênero e dão nome para os bichos. Por exemplo, cobra macho e cobra fêmea. O jacaré macho e jacaré fêmea. Observe aqui, deixa eu dar uma organizada nisso daqui, pronto. Observe que, neste caso aqui, eu tenho um substantivo uniforme epseno representado por um substantivo feminino. Porque antes desse substantivo, eu tenho um artigo definido feminino no singular. Acontece aqui e acontece aqui. Já esse daqui, eu uso o substantivo masculino, porque antes dele eu tenho o artigo definido masculino no singular. Percebeu? Então vou colocar aqui na frente. Utilizei o substantivo feminino, pois há um artigo definido feminino no singular. É bacana notar isso, para justificar. Então, esses dois casos
ficou no feminino, e esse feminino, ele representa tanto o masculino quanto o feminino. Como funciona isso? A cobra, agora depois eu coloco macho. O outro, a cobra, depois eu coloco fêmea. Aqui embaixo, eu tenho a mesma situação, só tem que concordando com o masculino. Então, vou tirar uma cópia disso aqui e colocar aqui, olha. Utilizei o substantivo masculino, pois há um artigo definido masculino no singular. Pronto, tá aí. Observe que eu coloquei no singular, poderia ser plural. Quando eu falo singular, eu falo de número. Interessante botar isso aqui também, né? Olha aqui, flexão de número. Sobrecomuns tem só um gênero e nomeiam pessoas. Epiceno, animais. Sobrecomuns, pessoas. Vamos lembrar do comum. Comum é pessoa. Sobrecomuns nomeiam pessoas. Por exemplo, a criança. Quando eu falo da criança, eu falo tanto da criança do gênero masculino, do gênero feminino. A testemunha pode ser homem, pode ser mulher. A vítima pode ser homem e pode ser mulher. Observe aqui a palavra cônjuge. Você possui um cônjuge? Ou seja, você tem alguém que te acompanha. Esse alguém pode ser homem e pode ser mulher. O gênio, o ídolo, não existe palavra ídola. Eu já li isso em algumas colocações na internet. Absurdo, mas não custa falar. E o indivíduo. Então, todas essas palavras aqui funcionam para pessoas, né? Tanto masculino quanto feminino. É a variação de gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. Agora, eu vou trabalhar com dois gêneros. Agora eu trabalho com o sexo das pessoas. Entende? Então, com sobrecomum, eu trabalho com gênero. Como é que eu vou ter dois gêneros? Eu vou falar sobre o sexo das pessoas. Por meio do artigo. O colega e a colega. Então, aqui eu tenho um artigo definido masculino singular, artigo definido feminino singular. O doente, artigo definido masculino singular. A doente, artigo definido feminino singular. O artista, artigo definido masculino singular. A artista, artigo definido feminino singular. Diferença entre os dois. Quando eu coloco aqui a criança, eu não posso colocar o criança. Vai ser sempre a criança. E no comum de dois gêneros, a palavra colega representa masculino e feminino. Como? Antes da palavra, eu vou colocar um artigo definido. Se ele for artigo definido masculino, eu vou representar o sexo masculino. Se eu tiver aqui o artigo definido feminino, eu vou representar o sexo feminino. Agora, entram os detalhes especiais. Substantivos de origem grega terminados em ema ou oma são masculinos. Por exemplo, o axioma, o fonema, o poema, o sistema, o sintoma, o teorema. Isso aqui a gente já faz, tá? Então, eu vou marcar isso daqui, porque a gente já faz assim. Não há necessidade de decorar isso daqui, ó. Eu vou deixar assim para a matéria ficar completa, com a definição e o exemplo. A gente vai dar maior atenção ao exemplo. Existem certos substantivos que, variando de gênero, variam em seu significado. Interessante demais isso aqui. O rádio é um aparelho. Se eu falar a rádio, é uma estação emissora. Então, eu comprei um rádio.
ou eu comprei o rádio, eu comprei um aparelho. Eu sintonizei na rádio, ou seja, na estação emissora. Estou pegando esse sinal. O capital, eu falo de dinheiro. A capital, eu falo de cidade. Também já sabemos isso. Formação do feminino dos substantivos biformes. Eu não tenho como estudar isso contigo sem passar pela definição. Isso aqui são regrinhas, tá? Então vamos ler e depois você dá uma revisada em casa. Regra: troca-se a terminação O por terminação A. É o mais simples. Aluno, aluna. É o mais simples. Quando a gente vai formar o feminino. Dos biformes. Substantivos terminados em es, acrescenta-se o A ao masculino. Por exemplo, freguês, freguesa. Já praticamos isso. Deixa eu marcar esses dois aqui, porque são exemplos que já estão na prática. C. Substantivos terminados em ão fazem o feminino de 3 formas. Troca-se ão por oa. Por exemplo, patrão, patroa. Segundo, troca-se o ão por ã. Exemplo, campeão, campeã. Troca-se o ão por ona. Por exemplo, solteirão, solteirona. Também já trabalhamos com isso. Estou apenas lendo a definição. Eu tenho exceções. O que são exceções? Que não se encaixam nessas regras. Por exemplo, barão, baronesa, ladrão, ladra, sultão, sultana. Substantivos terminados em O, acrescenta-se A ao masculino. Por exemplo, doutor, doutora. Também sabemos fazer isso. E o segundo, troca-se or por tris. Imperador, imperatriz. Também sabemos fazer isso. Letra E, tabelinha. Substantivos com feminino em esa, essa, isa. Cônsul, consulesa. Duque, duquesa. Essa, abade, abadesa. Conde, condessa. Isa, poeta, poetisa. Profeta, profetiza. Também já trabalhamos com isso. Eu acredito que não precisamos decorar essas regrinhas. F. Substantivos que formam o feminino trocando o E final por A. Elefante, elefanta. G. Substantivos que têm radicais diferentes no masculino e no feminino. O que é radical? É aquela partezinha da palavra que não muda. É aquela parte da palavra que, através dela, eu vou formar outras palavras. Então, bode, eu não posso falar boda, vou falar cabra. Boi, eu não vou falar boa ou boia, né? Não tem nem jeito de falar isso. H, substantivos que formam o feminino de maneira especial, isto é, não seguem nenhuma das regras anteriores. Quizar, quizarina, réu, ré. Formação do feminino dos substantivos uniformes. Observe que agora eu vou formar o feminino dos substantivos uniformes. Nos uniformes, eu tenho os epicenos, lembra disso aqui em cima? Agora a gente vai trabalhar com o feminino dos epicenos, sobrecomuns, comuns de 2 gêneros. Olha aí. Sobrecomuns, comuns de 2 gêneros. Vamos ler. Novo Jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiros. Novo Jacaré. Não é possível saber o sexo do jacaré em questão. Isso ocorre porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar o masculino e o feminino. Alguns nomes de animais apresentam uma só forma para designar os 2 sexos. Esses substantivos são chamados de epicenos. No caso dos epicenos, quando houver a necessidade de especificar o sexo, utilizam-se palavras macho e fêmea. Por exemplo, a cobra macho picou o marinheiro, a cobra fêmea escondeu-se na bananeira. Então foi o que nós lemos lá em cima, agora está bem esmiuçado aqui embaixo.
Sobrecomuns, agora para pessoas. Entregue as crianças à natureza. A palavra crianças refere-se tanto a seres do sexo masculino quanto a seres do sexo feminino. Nesse caso, nem o artigo nem um possível adjetivo permitem identificar o sexo dos seres a que se refere a palavra. Veja, a criança chorona chamava-se João. Embaixo, não vai mudar. A criança chorona chamava-se Maria. Outros substantivos sobrecomuns. Prova da ADM-TEC. A criatura. Isso aqui caiu, ok? Numa prefeitura, eu já falei umas 2 vezes, caiu numa prefeitura do Nordeste, eu não sei qual é. João é uma boa criatura. Boa criatura é feminino, mas se aplica a João. Por quê? É um substantivo sobrecomum. É o feminino do substantivo sobrecomum. Maria é uma boa criatura. Esse feminino bateu com a Maria, porque Maria é um substantivo feminino. O cônjuge é aquele que acompanha alguém. Então, o meu cônjuge é a esposa tal, o seu cônjuge é o fulano tal. Não quer dizer necessariamente que eu, Carlos, o meu cônjuge será masculino. Cônjuge significa a pessoa que vive contigo. Tipo, o meu marido ou a minha esposa. Então, se eu sou casado com o João, mesmo eu sendo homem, eu posso falar, o meu cônjuge é o João. Se eu for casado com Marcela, eu vou usar a mesma coisa. Comuns de 2 gêneros. Motorista, eu posso falar que é homem e posso falar que é mulher. Então, nesse caso aqui, se eu quero trabalhar com o masculino, eu coloco o motorista. Se eu quero trabalhar o feminino, eu coloco a motorista. A distinção de gênero pode ser feita através da análise do artigo ou adjetivo. Olha aqui, artigo ou adjetivo. O artigo, ele vai determinar o substantivo com o gênero masculino ou feminino. O adjetivo também, porque o adjetivo é uma qualidade. Essa qualidade deve se flexionar no feminino ou no masculino. Então, se eu não tenho esse artigo e não sei quem é, não sei identificar o gênero, eu posso olhar se houver pelo adjetivo, que acompanham o substantivo. Exemplo, aqui eu tenho um artigo. Artigo definido, masculino singular, o colega. Colega é um comum que vai para 2 gêneros. A colega. Então, nesse caso aqui, eu usei o artigo definido para especificar o gênero desse substantivo comum de 2 gêneros. O imigrante, a imigrante, mesma coisa do exemplo de o colega e a colega. Um jovem, aqui usei um artigo indefinido, funcionou. Agora, aqui artista famoso, a palavra é artista. Existe o artista e existe a artista. Mas eu não tenho aqui, antes da palavra artista, artigo. Eu vou ter um adjetivo famoso, depreende-se que o artista é masculino. Famosa, artista famosa, depreende-se que a artista é feminina. Repórter francês, depreende-se que o repórter é masculino. E francesa, depreende-se que o repórter é feminino. Ou a repórter, né? Bacana? Então, eu vou marcar esses 2 aqui porque são adjetivos. Eu tenho aqui adjetivo e artigo. Vou tentar fazer aqui ao vivo, colocar aqui uma seta, porque isso daqui tem caído muito. Então, esse aqui é o adjetivo. Agora eu vou fazer o artigo. E esses aqui são artigos. Tá? Eu não vou conseguir disponibilizar isso lá no site, não, porque eu não faço a menor ideia de como faz setinha
está no site. Mas aqui dá para a gente entender bem. Olha aqui, esses dois são adjetivos e esses três aqui são artigos. Vamos ler esse lance aqui com atenção. Isso aqui não exige decoreba. Isso aqui exige atenção. Substantivos de gênero incerto, ou seja, eu não sei se é masculino e não sei se é feminino. Existem numerosos substantivos de gênero incerto e flutuante, sendo usados com a mesma significação, ora como masculinos, ora como femininos. O concurso pode pedir isso daqui? Pode. Mas aí, o concurso será extremamente excludente. O que é excludente? Ele está pegando uma grande massa de estudantes e metendo ferro. Por quê? Isso aqui é muito pouco utilizado. A abusão, erro comum, superstição, crendice. A aluvião, sentimentos deixados pelas águas. A cólera, ou cólera morbo, doença infecciosa. A personagem, pessoa importante, pessoa que figura numa história. Bom, como trabalhar com isso aqui? Vamos ler aqui para baixo. O mais importante, tá? A palavra personagem é usada indistintamente nos dois gêneros, ok? Palavra personagem. Entre os escritores modernos, nota-se acentuada preferência pelo masculino. Por exemplo, o menino descobriu nas nuvens os personagens dos contos de carochinha. Porém, eu também posso usar o masculino. Observe a letra B. Com referência à mulher, deve-se preferir o feminino. O problema está nas mulheres de mais idade, que não aceitam a personagem. Não cheguei assim, nem era minha intenção, a criar uma personagem. Então, a personagem ou o personagem? Se você utilizar num texto a palavra personagem e você não especifica o gênero dessa personagem ou desse personagem, utilize no masculino. Agora, se houver referência para esse personagem sobre o seu sexo, então você tem que especificar o sexo com o artigo definido feminino ou masculino, ou artigo indefinido. Nesse caso aqui, ó, vamos ler. Os personagens masculino, determinado pelo artigo definido masculino, plural. Não aceitam a personagem, artigo definido feminino, singular. Não cheguei assim, nem era minha intenção, a criar uma personagem, artigo indefinido feminino, singular. Eu falo tudo, tá vendo? Desde que eu comecei o vídeo até agora, eu estou falando tudo. 2. Ordenança, praça e sentinela. São sentidos e usados na língua atual como masculinos, por se referirem ordinariamente a homens. Então eu falo especialmente o praça e especialmente sentinela. 3. Disse o ou a manequim Marcela. O ou a modelo fotográfico Ana Belmonte. Observe o gênero dos substantivos seguintes. Esses aqui são os masculinos. E aqui embaixo eu tenho os femininos. Então eu vou te dar um conselho. Para uma lida agora rápida, você vai dar pausa na tela e vai ler sobre os masculinos. Você vai dar outra pausa na tela e vai ler sobre os femininos. Vamos às observações. Exceções: a cataplasma, a celeuma, a fleuma, etc. Pode cair no concurso? Pode. Mas, se cair, o concurso sabe que o estrago vai ser muito grande. Por quê? Nós não temos costume de praticar essas palavras. Então, a possibilidade de errarmos é muito grande. E o concurso não quer criar uma confusão, né, entre as questões para receber recurso depois. A banca, né, o concurso, ele quer aplicar as provas e sair fora, não quer dor de cabeça. Então, eu estou indo direto às partes mais importantes. Gênero dos nomes de cidades. Atenção com isso aqui.
Tranquilo demais. Salvo raras exceções, nomes de cidades são femininos. A histórica, Ouro Preto. Embora Ouro Preto seja masculino, a histórica se refere à histórica cidade Ouro Preto. A dinâmica cidade, São Paulo. A acolhedora, Porto Alegre. Uma Londres imensa e triste. Mesmo lance aqui, olha. Como é que eu descobri? Através do artigo definido feminino singular, e aqui embaixo eu tenho um artigo indefinido feminino singular. Exceções, já sabemos. O Rio de Janeiro, Cairo, Porto, o Havre. Gênero e significação. Precisamos estudar isso aqui para não gerarmos efeito denotativo ou conotativo. Então vamos colocar aqui, ó, denotativo. Embaixo, conotativo. O que é o efeito denotativo? Realmente diz aquilo que está escrito, sem interpretação. O conotativo é o sentido figurado. Necessita de interpretação. Correto? Ó, aqui embaixo também eu vou deixar destacado. Por que eu deixei isso destacado? Leia comigo. Eu tenho o cabeça, que geralmente é o chefe. Eu tenho a cabeça, que é a parte do corpo. Entendeu? O camarada não é o cabeça. Ele não é uma cabeça apenas. Eu não posso falar que um sujeito é uma cabeça. Ele é representado por uma cabeça. Ele vive como uma cabeça. Ele tem a forma de uma cabeça. De jeito nenhum. Quando eu falo que ele é o cabeça, eu falo que ele é o líder, que ele é o chefe, que é o camarada que pensa naquele grupo. Então, eu vou usar o cabeça, embora a palavra cabeça esteja no feminino, eu vou usar o artigo definido masculino singular para mudar o significado dessa palavra, cabeça. Então, ele vai deixar de ser parte do corpo e vai virar um chefe. Então, eu tenho o cabeça e a cabeça. Lendo mais. O cisma e a cisma. O cinza, a cinza. Tá vendo? Olha aí a diferença. O capital, grana. A capital, cidade. O coral, que pode significar pólipo, a cor vermelha e canto em coro, geralmente a gente conhece como canto em coro, né? E depois eu tenho a coral, cobra. O crisma, óleo sagrado usado na administração da crisma e de outros sacramentos, e a crisma, sacramento de confirmação. O cura, pároco, a cura, ato de curar. E por aí vai. Eu tenho várias palavras. E agora, por último, vamos falar da flexão de grau. Quanto ao grau, os substantivos podem variar entre aumentativo e diminutivo. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser formados através de dois processos. Olha o nome. Aumentativo para aumentar. Diminutivo para diminuir. Esse grau pode ser apresentado através do processo sintético e do processo analítico. O sintético, eu vou sintetizar, ou seja, vou colocar na mesma palavra. Amor é o normal. Amorzinho, diminutivo. Amorzão, aumentativo. O analítico, eu colocarei uma outra palavra. Urso é o normal. Um urso maior, eu vou classificar como urso grande. E um urso menor, eu vou colocar como urso pequeno. Bacana? Então, diante dessa matéria, eu preciso guardar algumas coisas. Revisando para terminar o vídeo, porque aquelas palavrinhas lá embaixo eu vou deixar no site para você ler, para você baixar, para você estudar. Não vou sair decorando aquilo contigo. Vou pegar a parte mais importante. Qual é a parte mais importante? O que é a flexão do substantivo? Flexão é a variação. Ele vai para masculino ou para feminino. Se eu tenho uma flexão no número,
ele estará no singular ou estará no plural. Flexão de gênero, determinado pelos artigos, que podem ser definidos ou artigos indefinidos. Lendo mais. Agora, substantivos uniformes, que têm apenas uma forma. E eu tenho o substantivo biforme, que são duas formas. Eu tenho uma forma para indicar o masculino e a outra para indicar o feminino. Exemplo, biforme, duas formas. Gato e gata. Então, aqui também deixei a anotação. Vamos ler aqui embaixo. Substantivo uniforme são aqueles que apresentam uma única forma. É esse aqui que merece a nossa total atenção. Essa única forma serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí nós vamos classificar. Se for para animal, ele será epiceno. Para animal. Se for para gente, ele vai se chamar sobrecomum. Ou comum de dois gêneros. Com um importante detalhe, guarde isso, epiceno é para animal. Então, terminando o vídeo, você vai dar mais uma lida nisso aí, você vai clicar no link abaixo do vídeo, você vai encontrar o material para baixar e treinar, para imprimir, faça a sua apostilinha, que o próximo vídeo será sobre flexão do adjetivo. Depois da flexão do adjetivo, eu vou entrar com um vídeo com vários exercícios para trabalharmos essa matéria. Bacana? Mano, por favor, inscreva-se no canal. Conto com a sua ajuda para crescermos juntos. Beleza? Compadre, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!